Acho que a razão pela qual Arbeloa não mencionou o nome de Mbappé nessa resposta é porque, bom, são dois motivos. Uma, porque ele não quer criar uma polêmica antes do Clássico, que vai ser o jogo mais importante que ele vai comandar como treinador do Real Madrid, já que não vai continuar na próxima temporada. Além disso, ele não quer que Florentino estrague tudo. Porque se ele tivesse dito Mbappé no que vamos ouvir agora, tendo dito a mesma coisa, mas colocando o nome do Mbappé algumas vezes ali, estaria mais do que claro. O que acontece é que também está claro sem dizer o nome, porque está claro para quem isso é direcionado. E para mim isso foi uma cutucada, mas espetacular. E depois, ele estende isso também para todo o elenco quando diz aquela frase que é um pouco mais adiante, me dá muita raiva, ou me dói muito quando vejo que os outros times correm mais do que a gente. Claro, é que de qualquer forma, Arbeloa, isso você já devia ter dito a tempo e ter poupado tanto elogio aos seus jogadores. Acho que foi isso que faltou. Para a Xavi faltou uma coisa, para você faltou outra. Que pena, cara, que os treinadores que chegam ao Real Madrid, no final, como disse a Guel, não consigam impor sua própria personalidade. É uma lástima. Mas enfim, na transmissão ao vivo, depois de ouvir isso, eu disse para mim parece que ele deu uma cutucada, mas eu não queria me precipitar. Não sei, mesmo assim, espera, tem que ser um pouco cauteloso com isso. Agora, de fato, vejo que muita gente entendeu o que eu entendi ao vivo naquela coletiva de imprensa, que eu acho que aqui Arbeloa mandou bem. Porque um treinador para um treinador é impossível. Fica bem, desculpa, desculpa, é impossível. Isso é, o Madrid está começando a jogar nesse horário. Isso é perto das 9 da noite. Mbappé estava chegando em seu avião particular a Madrid. Vamos ver, é que ele não podia jogar. Já sabemos, ele está lesionado, já sabemos, mas cara, era o que eu dizia ao vivo. Mas vamos ver como é possível que para o seu treinador ele ainda está disputando algumas coisas, poucas, mas ainda está disputando que você não tenha a sensibilidade de, ou seja, que fale mais alto o que você tem aí embaixo, porque vamos falar claro, ou seja, ao ponto de dizer, espera aí, vamos nos cuidar um pouco ou vamos fazer isso de uma maneira mais discreta? E ele deve ter tentado lidar com toda a discrição possível, mas no caso dele é impossível. Gente, espera um pouco. Como disse alguém, acho que foi Jorge Picon, ele disse, bom, é a primeira vez que vemos um jogador de futebol sair de férias enquanto a temporada ainda está acontecendo. Além disso, você diz que o garoto rescindiu unilateralmente o contrato ou não pertence mais ao time. Bom, e se ele quiser tirar férias em maio porque não tem time, tudo bem, mas é que ele está no elenco do Madrid e o Madrid está pagando para ele. E mesmo que ele não possa jogar, você não pode fazer isso, garoto. Você não pode fazer isso. É que a gente já viu isso acontecer. E dias, e eu não quis me estressar muito outro dia. Mas, cara, de verdade é que isso ele faz, claro. Depois tem quem acha que, se somos contra Mbappé, estamos com Vinícius. Para mim, tanto faz. Não conheço nenhum pessoalmente. Quero que eles façam gols, joguem bem e ganhem Champions pelo Madrid. Só isso. Ou seja, nem vão ser meus melhores amigos. Aliás, eu posso até não gostar deles. E se jogam no meu time, tudo bem. Isso acontece comigo na seleção espanhola, que está cheia de jogadores. Não é do Barça, e eu quero que cheguem e ganhem a Copa do Mundo. É assim que eu penso. Ou seja, jogador de futebol não tem que me agradar. Não tem que me agradar. Se amanhã isso for feito por Vinícius, Tchouaméni, Fran Garcia, Ceballos, a mãe que o pariu, eu vou dizer exatamente a mesma coisa sobre cada um deles, porque isso não se pode fazer. Quer dizer, pode e não pode. Pode, porque, em teoria, e como o Arbeloa vai dizer agora, vamos repetir esse trecho de ontem. Cada um faz o que quer, dentro do que é permitido. Permitem os serviços médicos do Real Madrid, que ultimamente não estão muito bem, já faz 3 anos que os serviços médicos do Real Madrid estão um desastre. Se deixaram isso acontecer com esse cara e tantas outras coisas, ele se machucou de novo. O Mendy, aliás, já tem um problema, né? Quer dizer, isso realmente não é muito normal. Mas enfim, vocês me entendem. Mas mesmo assim, cara, se controla um pouco. Cara, se controla um pouco, você não pode fazer isso, meu irmão.
É que de verdade, respeitando a privacidade de todo mundo, como não poderia ser diferente. Então, claro, como isso pode cair para os companheiros dele e para o treinador? Isso na semana em que eles estavam prestes a jogar uma partida importante, na qual, se não ganhassem, o Barça comemoraria o título da Liga. Que ele faça isso e ainda chegue às 9 da noite, quando o Madrid começa o jogo, em seu avião particular. Bueno. Bom, isso foi o que disse Arbeloa. Está se comentando muito enquanto o time estava jogando, estava concentrado, vimos imagens de Mbappé fora daqui, está se comentando muito, não sei o que você acha dessa situação do jogador francês. Olha, todo o planejamento dos lesionados está supervisionado e sob responsabilidade dos serviços médicos do Real Madrid, que são os que controlam quando eles têm que ir a Valdebebas, quando não... E a partir daí, cada jogador no seu tempo livre faz o que considera adequado e nisso eu não posso interferir. Desculpe, se diz aí, não cada jogador do Real Madrid. Se Mbappé faz o que quiser no seu tempo livre e eu não posso interferir, se fala o nome do Mbappé, aí já não seria igual. Seria um pouco de surpresa, até pularíamos na cadeira. Então dissemos, opa, ele está se referindo. Ou seja, e agora com a segunda pergunta, é quando ele se alonga e começa a falar bastante. Para mim, foi ótimo como treinador e representante do Real Madrid, mas não era o momento se ele não quisesse mandar uma mensagem. E com certeza ele quer mandar, e tanto quer mandar que já tinha tudo preparado. E ele não diz o nome do Mbappé aqui, porque ou não quer se referir exatamente à comparação do Mbappé com o Vinícius, e diz que não quer comparar. Porque ele quer manter o seu cargo esta semana, e porque não quer confusão esta semana, a semana antes do Clássico. Vamos ver se depois Arbeloa, se o outro disser que está recuperado. Na quinta ou sexta, vamos ver se ele coloca. Porque já vimos outros treinadores que, olha, que mensagem me deram contra este e contra o outro, e no final, como diria Tozaki, jogam os mesmos de sempre, e vocês lembram daquela frase do Tozaki? Pois, tomara que não seja a mesma coisa agora. Olá, tudo bem, Álvaro? Javier Herraiz, da Cadena SER. Vou te fazer a pergunta diretamente. O Vinícius é um jogador mais comprometido com o elenco e os companheiros do que o Mbappé? Não, bom, eu não entro em comparações entre jogadores. E se for para ficar por aí, fica por aí. Mas... E bom, eu acho que precisamos de todos. Isso eu sempre disse desde que estou nesta cadeira. Para ganhar qualquer partida, você precisa do comprometimento de todos os jogadores. Eu digo muitas vezes para eles que me dói quando vemos que todos os times correm mais do que a gente. E não só quando estamos sem a bola, mas também é algo que precisamos focar, mesmo quando temos a posse. Temos que ser um time com muita mobilidade e fazer muito mais movimentações sem bola, que é algo desconfortável, porque para receber uma bola você precisa fazer 10 movimentações e precisamos do comprometimento de todos os jogadores. Agora, será que ele fala isso para os que não fazem movimentações? Para os que, quando temos a bola, não fazem isso? Para os que, quando estamos sem a bola, fazem o que ele também pede para fazermos? Será que ele diz isso para eles? Porque se só fala e não faz, aí é de matar, né? Para pressionar, para defender, para atacar. Acho que hoje em dia, se você quer ser um time muito completo, um time que seja difícil para os adversários vencerem, como eu disse ontem, só o talento não basta. Bom, eu gosto de ver quando os jogadores entendem não só que o compromisso é importante, mas que os valores do Real Madrid são deles também. Quando alguém pergunta o que é o Real Madrid, como ele foi formado, bem, eu acho que nós não criamos o que é o Real Madrid, com jogadores que entram em campo vestidos de smoking, mas sim com jogadores que terminam com a camisa cheia de suor, de barro, de esforço, de sacrifício, de constância. E como esse time sempre traz os melhores jogadores do mundo, e quando eles entendem o que é o Real Madrid, quais são seus valores, o que o tornou grande, então o talento se junta ao compromisso e ao esforço, e isso faz com que sejamos o melhor time do mundo. Mas, acima de tudo, pelo que somos. E por como fizemos a história do Real Madrid... É uma mensagem claríssima, porque a uma pergunta se Vinícius tem o mesmo compromisso que Mbappé, ele acrescenta tudo isso, porque se não quisesse mandar uma mensagem, teria dito não, não, não.
Hoje está o Vinícius, que tem muito compromisso. Kylian também já mostrou isso quando está e não saiu dizendo isso. Outras vezes, quando outros jogadores faltaram, ele dizia não, mas fulano nos ajuda muito, etc. Ele vai dizer que fulano nos dá muito. Em alguma outra ocasião, sim, ele comentou que Mbappé é um jogador importantíssimo e tal. Nesse caso, também dá para perceber isso que ele diz, fica claro que ele está bravo com o jogador dele. Olha, aposto meu braço e não perco. Caso contrário, ele diria, quero acabar logo com a polêmica, o garoto fez o que quis, não podia ajudar, está se recuperando e tal. Ele mencionou os serviços médicos, mas poderia ter falado diferente. Mbappé foi perfeito, não tem problema, tal, não encerrou essa polêmica e ainda acrescentou tudo isso. Vamos lá, claro como água, claro como água. Enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Se fosse para falar de mais coisas neste vídeo, sobre Mbappé, sobre a questão das corridas, de verdade, deixamos para o próximo porque eu queria focar tudo nisso, porque sim. Ele deu uma cutucada, e como deu uma cutucada, da maneira mais sutil possível e para evitar problemas. Porque ele quer continuar essa semana e porque quer dirigir uma partida no Camp Nou, um clássico. Agora, um clássico tenso. Se empatar, eles comemoram o título da Liga na sua cara. Seria o cúmulo após 2 anos incríveis rumo à 5ª conquista. Enfim, que tudo corra muito bem para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, comentem principalmente e me digam o que vocês acham. Vou ler o que vocês escreverem quando possível. Até o próximo, tchau!